Olá a todos, bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma apresentação promovida pelo Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. E como vem sendo hábito, vamos analisar hoje mais uma lição, começando um novo capítulo e, pois bem, vamos começar. Hoje vamos começar o estudo do capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e cujo tema principal é a fé que transporta montanhas. Este capítulo é composto pelos seguintes temas: o poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Temos também a parábola da figueira seca e nas instruções dos Espíritos vamos encontrar a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Hoje iremos estudar os seguintes itens: o poder da fé, a fé religiosa e condição da fé inabalável. Também falaremos da parábola da figueira seca. Ora bem, o poder da fé. Vamos primeiramente citar Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demónio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. E nos elucida Allan Kardec. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acessão, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez, que faz antever pelo pensamento os fins que se têm em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a si confiança em Deus, mais do que em si mesmo,
pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade, dirigida para o bem, esses estranhos fenómenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Vamos fazer aqui uma pequena interrupção, vamos falar um pouco sobre este tema. A fé que transporta montanhas, o poder da fé. A fé é a força motriz, é calor fecundante que dá ao espírito a essência pura da crença na existência de Deus, no seu amor, na sua misericórdia infinita. A fé consiste na confiança absoluta, sem a mínima dúvida, sem vacilação. Muitos de nós achamos que a fé é apanágio somente para os espíritos elevados, e assim vacilamos muitas vezes perante as dificuldades com que Deus nos põe à prova. E, no entanto, já sabemos que a bondade divina jamais nos abandona, pois que no momento próprio nos fará chegar os recursos necessários para ultrapassarmos as dificuldades da vida. Para aquele que crê, todas as coisas são possíveis, não apenas porque, predisposto a vencer as dificuldades, ganha energia que o favorecem, como, por outro lado, fazendo aquilo que Deus dele espera, porque crê, em torno de si se agruparão espíritos superiores prontos para assisti-lo. A fé se alia à esperança e ambas levam à prática da caridade. Ao tempo de Jesus, as obsessões eram comuns. O pai do moço lunático referido no início do nosso estudo de hoje já tinha o mesmo pedido, ou tinha feito o pedido aos discípulos de Jesus, mas estes não tiveram a fé necessária para demover os obsessores que atormentavam o jovem. Compreendemos que a autoridade moral de Jesus era infinitamente superior à dos seus discípulos, mas, como Jesus disse, acima de tudo o que lhes faltou foi a fé necessária para resolver um problema que lhes pareceu demasiado complexo. Também a nós falta por vezes a fé que já deveríamos ter face à presença do Evangelho em nossas vidas. O Evangelho nos fortalece e vem em nosso auxílio lembrando que nunca estamos sozinhos e seremos capazes de ultrapassar dificuldades aparentemente impossíveis com a respectiva ajuda divina. Os apóstolos de Jesus já haviam realizado algumas missões de curar enfermos e afastar espíritos obsessores, porém não conseguiram afastar o obsessor do rapaz. Jesus quis mostrar-lhes que ainda lhes faltava a confiança necessária para a tarefa que tinham de cumprir. Alertou-os para a necessidade de ter fé e confiança absoluta naquele cujo nome eles invocavam. Esta passagem do Evangelho serve de exemplo para todos nós, quando nos propomos evocar o nome de Jesus a fim de que nos ajude na resolução dos problemas com que somos confrontados. Se até mesmo os apóstolos, vez por outra, fracassaram, quanto mais nós não estaremos sujeitos a fracassos. Então, precisamos fortalecer-nos na oração que aumentará a nossa fé por forma a transformá-la na alavanca capaz de levantar o mundo. A fé é uma necessidade espiritual, da qual não pode o espírito prescindir. E da mesma maneira que o corpo físico precisa de ar e de pão para manter as células, o espírito necessita da fé para vitalizar, renovar, tonificar a organização física e psíquica na tarefa de progredir. Alimento sutil,
A fé é o tesouro da inapreciável valor que conduz os humanos a serviço da coletividade. E graças a ela, renova-se a face da terra, modificam-se as feições. Ela é a estrela que clareia as noites do espírito. A fé é a chama que aquece os corações, pão que nutre as esperanças, roteiro que conduz vidas. Mas não esperemos que a fé nos busque, como hóspede inesperado que chega após viagem bem-sucedida. A fé não se doa, não se transmite. A fé é a chama que arde em todos os espíritos, aguardando o combustível do esforço de cada um para agigantá-la, por forma a auxiliar-nos a subir até Deus. Vamos continuar. E agora, o seguinte tema, o seguro de hoje. A fé religiosa, condição da fé inabalável. E nos diz Allan Kardec. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é a plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor, porque pois se recusam a ver. Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos, e na maior parte o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas a fé parece de alguma forma inata, basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará, e se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pela qual lhes apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. E aqui Kardec referia-se ao século XIX. Hoje, passados que estão mais de 160 anos, sua afirmação ainda é mais adequada. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos.
porque ela quer impor-se, exigindo a aplicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de que nasce a dúvida. A fé raciocinada que se apoia nos factos e na lógica não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra. Porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontrar oposição sistemática e interessada. Vamos falar um pouco também sobre este tema. A fé religiosa e condição inabalável da fé. Em que consiste a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões? Ou seja, porque muita gente acredita sem questionar naquilo que está escrito. Em verdade, todas as religiões têm os seus artigos de fé, nos quais se acredita, a maioria das vezes sem se saber explicar aquilo em que acreditamos. A doutrina espírita também tem seus postulados, ou seja, um conjunto de princípios em que acreditamos. Exemplos. Acreditamos em Deus, como sendo a inteligência suprema do universo, causa primária de tudo quanto existe. Acreditamos na imortalidade da alma e respectiva individualidade do espírito. Acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. Acreditamos na reencarnação, com vistas ao contínuo progresso de cada ser. Acreditamos na lei de causa e efeito, que nos leva a colher os frutos da sementeira que vamos fazendo. Acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, como sendo moradas sem fim que Deus destina aos espíritos, permitindo-lhes oportunidades de evolução adequadas ao progresso espiritual de cada um. Enquanto espíritas, a partir do conhecimento destes postulados, vamos fortalecendo nossa fé em Deus. Porém, é através da análise racional de todos os ensinamentos que nos chegam que vamos percebendo que tudo se encadeia, tudo obedece a objetivos precisos com vistas à perfectibilidade de cada ser. Assim, verificamos que a fé não se prescreve, nem se impõe. A fé adquire-se através do estudo, do exame racional de todos os dogmas, que uma vez compreendidos, acabarão por nos fortalecer. Mas a verdade é que muitos não querem enverdar pelo estudo, e bem assim pela análise que lhes permita adquirir e fortalecer a fé, porque têm medo de ter de abrir mão de certos hábitos, que embora perniciosos, ainda lhes agradam de momento. É que a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem, sendo por isso necessário que a crença, fortalecida pela razão, pelo raciocínio, seja mais forte do que os sofismas e as zombarias de alguns, bem como dos nossos vícios e paixões. Ainda hoje, bem longe já das fogueiras sacrificiais que estavam reservadas a todos aqueles que tivessem o atrevimento de ter rasgos de inteligência que pusessem em causa os dogmas absurdos defendidos por certas religiões, continuamos a sentir um certo desconforto quando precisamos defender nossos pontos de vista no que respeita a artigos de fé. E isto mesmo no próprio seio da família, onde tantas vezes ainda somos mal compreendidos e até aceitos, porque somos espíritas. Porém, a fé nos dá ânimo, otimismo, vontade de viver, porque temos absoluta confiança em Deus e essa é a nossa maior fé. Temos a certeza de que venceremos, pois estamos procurando ajustar-nos às suas sábias leis, às leis da vida. E embora conscientes de que não somos ainda perfeitos, estamos nos esforçando para vencer a nós mesmos. Fortalecidos na confiança em Deus, acabamos por ter confiança e fé também em nós, pois sabemos que Deus nos fez em condições suficientes para progredir e vencer os obstáculos que porventura Ele, o Pai, sábio e generoso, vai colocando em nosso caminho.
Então, a fé religiosa não pode continuar a ser uma fé cega. Ela tem de ser raciocinada, pois a fé raciocinada é a única que terá seu futuro assegurado, não temendo jamais o progresso do conhecimento, o progresso da ciência, pois aquilo que é verdadeiro tanto é na obscuridade quanto em plena luz. Não esqueçamos, porém, que a fé não deve estar simplesmente em nossa consciência. A fé necessita de obras. É, pois, necessário que a tornemos verdadeira, dando-lhe eficácia, através do serviço em favor do próximo, em renúncia pessoal e benefício dos semelhantes. E assim, ela nos impulsionará para Deus. Acreditamos em Deus. Acreditamos em nós. Acreditamos na vida. Eis a fé. Este tema é lindíssimo. Vamos continuar. Agora, vamos falar sobre a parábola da figueira seca. E vamos ouvir primeiramente o relato do evangelista Marcos. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca jamais como alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até às raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Elucida Allan Kardec. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois um dia virá em que ficarão secas até às raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzirão nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social desempenham uma missão especial. São como as árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda a parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que em parte alguma haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocaram a serviço de coisas fúteis e prejudiciais ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros,
se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará cair presos dos maus espíritos. Bom, concluímos aqui a primeira parte deste capítulo. E vamos para as nossas reflexões finais sobre este tema. A parábola da figueira seca. No Evangelho, o Mestre advertiu as criaturas humanas, prevenindo-as quanto à importância e validade dos seus ensinamentos, que não são acidentais ou ocasionais, são fundamentais. E na condição de Mestre perfeito, ele tudo conhecia e tudo ensinava de acordo com a carência dos que o ouviam, porque se responsabilizara perante o Pai Celestial. Diante dos seus discípulos e das multidões que se reuniam, sedentas de justiça e consolação, mostrava que era necessário adquirir e praticar virtudes, levando aos mais amadurecidos o entendimento do porquê das suas presenças no mundo, revestidos do corpo carnal. Muitos dos seus ensinos se constituíam em autênticas revelações, numa época em que o entendimento e o conhecimento da gênese das coisas era muito limitado. Mas já nessa época longínqua, em seu Evangelho, Jesus mostra que cada um responderá pelas suas faltas. Porém, não dá autoridade a ninguém para submeter a qualquer tormento os seus semelhantes. O advento do Espiritismo fez luz em nossa compreensão, ensinando que o faltoso, através das reencarnações penosas, expiará as suas faltas, e que os que se obstinarem no erro passarão a viver em mundos inferiores, até ao momento do arrependimento e das provas que derem com vistas ao desejo sincero de modificar atitudes de forma íntima, com vistas à perfectibilidade do ser. A doutrina espírita explica de maneira muito clara o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, levando-nos a raciocinar com lógica e clareza de uma forma simples e inteligente. Na parábola da figueira seca, Jesus quis lembrar aos que o seguiam que o ser humano em tempo algum deve ser estéril, jamais deve deixar de dar frutos, trabalhando sem cessar pelo seu progresso e pelo progresso dos seus irmãos. A parábola da figueira seca teve como intenção tocar a imaginação dos que o seguiam, fazendo-os compreender a necessidade de serem úteis. Foi o molde que considerou mais adequado para lhes ensinar o poder e a força que existe na vontade, quando apoiada na fé. Este ensino era necessário aos discípulos, para que fossem instrumentos dóceis e inconscientes dos Espíritos do Senhor, que os assistiriam em suas missões quando o Mestre não estivesse mais encarnado. Com o fenómeno que tanto espantou seus discípulos e que levou que a figueira secasse tão depressa, sem causa aparente, o Mestre aproveita para colocar em realce a necessidade da fé, que tudo pode quando apoiada por uma forte vontade de realizar o bem. O objetivo da parábola é levar o ser humano a utilizar a sua existência na Terra, progredindo mediante a expiação e a reparação das suas faltas, e adverti-lo que o espírito culpado, que até à época da separação do joio e do bom grão, permanecer surdo aos ensinamentos, não mais terá oportunidade de dar frutos na terra. Será levado para um mundo inferior, correspondente ao grau dos seus erros e às necessidades do seu progresso espiritual. Em verdade, ninguém deve ocupar inutilmente qualquer lugar na sociedade. Todos estamos na Terra para progredir. Esse é o motivo das nossas encarnações. Cada pessoa é uma célula do organismo chamado humanidade. Portanto, se faz necessário que, tal como as células do corpo físico, cada um desempenhe a sua função. Todos na Terra consomem. Todos têm a obrigação de produzir. Aquele que foge ao cumprimento desse dever é indigno da coletividade de que faz parte. Assim, como as árvores produzem, também a criatura humana deve produzir. E como os horizontes do ser humano se dilatam além desse ambiente, há de produzir frutos mais preciosos. Palpita no ser humano, além da inteligência e de uma vontade,
um coração que vive de amor e uma consciência que aspira à justiça. E para se melhorar, o ser humano deve procurar aperfeiçoar o seu caráter, desenvolvendo as virtudes do espírito. E quando sair deste planeta, mostrar aos olhos do juízo implacável de sua consciência que está melhor do que quando para aqui veio. O Evangelho de Jesus está aí para nos ajudar na reforma íntima, para clarear a nossa fé, mostrando-a simples em sua estrutura, mas bela e esplêndida em suas consequências, como o Mestre ensinou. A religião que hoje surge nas páginas do Evangelho é uma religião forte e varonil. Assim é a fé que ela inspira. Jesus, através da parábola, apela para que a humanidade, nesse estágio de existência, tenha um caráter são e íntegro. O descaso desse apelo do Senhor faz nascer a dor sob aspectos vários. E os tormentos abalam profundamente o íntimo do nosso ser. Despertam a consciência adormecida, acordam a razão, afinam os sentimentos. A figueira seca, por não ter frutos, embora enraizada, tronco bem formado, galhos bem ramificados, copa enfolhada. Assim também é o espírito do ser humano, sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações caritativas, generosas, embora vestido de seda, reluzente de ouro, forçosamente sofrerá as mesmas consequências ocorridas com a figueira, que por não dar frutos, secou. Desta parábola resulta a necessidade de sempre praticarmos corretas e boas ações e fazermos provisões dos ensinos celestiais. E para isso é preciso olhar para dentro de nós mesmos e perguntar se estamos ligados ao Senhor, tentando ser um com Ele, como Ele é um com o Pai. Verificar sempre se estamos vivendo de acordo com os ensinamentos do Evangelho, buscando formar corretos e bons hábitos, corrigindo a nossa personalidade. Conhecer a nós mesmos é a nossa primeira conscientização. Sabemos que ainda não somos perfeitos, que estamos em processo de aperfeiçoamento e, por isso, devemos atender à advertência do Mestre Jesus. Orai e vigiai. A oração nos coloca em união com Deus e esta união nos torna mais vigilantes contra as influências do erro. Unidos a Deus e com Jesus no coração, venceremos a nós mesmos. E concluído está o nosso estudo de hoje. Gratos pela vossa presença. Até breve.